Boa noite. Ele deu a volta ao mundo 4 vezes em um veleiro. Conseguiu transformar o prazer em objeto de trabalho e de troca de experiências. Esse engenheiro ucraniano tem 5 filhos, mesmo número de livros que escreveu. E apesar de ter nascido no leste europeu, fez de Salvador sua terra do coração. O meu convidado de hoje do Entrevista Coletiva é o velejador e empresário Aleixo Belov. Boa noite, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. O prazer é meu. Aleixo, você demorou 5 anos para construir, aí entre projeto e construção, do veleiro Fraternidade, que levou os jovens para dar a volta ao mundo. De onde surgiu essa ideia? A ideia surgiu depois que eu completei a 3ª volta ao mundo. Porque eu fui muito feliz no mar. E aí eu fiquei pensando, tem tanta gente que gostaria de ter uma chance de dar uma velejada assim pelo mundo. Não é só velejar, é andar pelos caminhos do mundo, conhecer povos, natureza, tudo. Então me surgiu aquela ideia, eu fui tão feliz que quero dividir essa alegria com os outros. Aí resolvi fazer um veleiro enorme. Eu tinha um veleiro pequenininho, 36 pés, pesava 7 toneladas. Fiz um de 70 toneladas para poder levar jovens brasileiros para conhecer o mundo. Estamos vendo imagens aí do Fraternidade, Exatamente. Né? E por que tanto tempo para construir 5 anos para construir esse veleiro? Primeiro que o barco é grande, segundo tem muito equipamento, mas não é só isso. Ninguém nunca construiu um veleiro desse tipo aqui. Então, eu fiz esse barco utilizando os operários da Belov Engenharia. Eles eram ótimos caldeireiros, carpinteiros, soldadores, pintores, mas eles nunca tinham pisado num barco. Eu desenhei todas as partes, peça por peça, e ensinei a eles a fazer, e o barco surgiu. Então, isso leva tempo. É diferente de uma indústria que solta 10 barcos por ano. Tudo faz automaticamente, com antecedência, é só juntar as peças e levou. Não, eu tive que fazer todas as peças, juntar elas, preparar, e muitas vezes, durante a própria construção, ia surgindo ideias melhores, eu ia trocando, mudando. O projeto inicial que foi feito foi totalmente alterado. É mesmo? Porque à medida que eu ia construindo, eu ia aprendendo mais e tendo novas ideias e visitando meus amigos que tinham barco pelo mundo todo. Fiz várias entrevistas com as pessoas, principalmente Oleg Bely, que tinha um barco parecido com o meu, de quilha retrátil. Esse barco, a principal característica dele é essa quilha. Ele só tem 2,30 m de calado, como se fosse um barco de 40 pés. Quando ele arreia a quilha de 13 toneladas, ele fica com calado de 5,30 m, fica com estabilidade, assim, fora do comum. É um barco especial. E como é que foi a escolha desses jovens que navegaram com você pelo mundo? Essa escolha é uma coisa difícil, Primeiro eu botei no site que eu estava recrutando pessoal para o meu projeto educacional. Depois, Hélio, do Maracatu, que escreve um blog que é lido, ele parece que escreve um blog desse toda semana ou cada 3 dias, não sei. É lido por 500 pessoas do mundo da náutica e da vela. Surgiram 150 candidatos logo de início. É difícil foi escolher. Como foi? Por onde você caminhou para isso? A escolha era baseada no seguinte: eu via quem é que tinha um perfil que realmente ia aprender mais e que a viagem podia mudar a vida dessa pessoa. Para mim, no meu entendimento, essas pessoas nunca mais seriam as mesmas. Então, eu escolhi aquela pessoa que eu achava que podia aprender mais, que eu podia mudar mais a vida dessa pessoa. Eu queria abolir na genética da cabeça dessa pessoa. Claro que a genética a gente não mole, mas a gente mole no programa do computador, né? O repórter aqui da Band Bahia, o Cristiano Gobi, tem uma pergunta para você. Vamos acompanhar. Boa noite, Belov. A partir da sua experiência com o veleiro Fraternidade, como você acha que a convivência com o mar pode ser oferecida em maior escala aos jovens brasileiros, já que o potencial náutico do Brasil ainda é tão pouco aproveitado? E aí, qual é o caminho para ampliar o acesso dos jovens a esse potencial náutico brasileiro que é tão grande? Nós temos um mar
imenso. E a Bahia, melhor ainda, esse espelho d'água, que é a Baía de Todos os Santos. Eu me tornei homem de mar. Eu acho que eu tinha uma certa vocação, que eu nem sabia que tinha, mas o espelho d'água da Baía de Todos os Santos ajudou muito. Então, as pessoas que querem partir para o mar, quem não tem barco, vai ser tripulante de quem tem barco. Foi assim que eu comecei. Eu fui navegando nos outros barcos, depois resolvi fazer o meu mesmo, depois eu saí solitário, fui tão feliz que fui 3 vezes. Por último, eu disse, ganhei algum dinheiro com a engenharia, e aí a Belov Engenharia Limitada, minha empresa, resolveu patrocinar esse projeto educacional. Você vê que eu treinei 28 alunos em 21 meses que eu naveguei pelo mundo, parei em 39 portos. Ninguém pagou um centavo. A Belov Engenharia financiou esse sonho para os alunos. Espero que eles aproveitem bem a oportunidade que tiveram. Já já a gente conversa mais sobre o Grupo Belov, porque você confere em instantes a transformação do prazer em negócio e os riscos das atividades náuticas. O Entrevista Coletiva volta em instantes. Estamos de volta com o programa Entrevista Coletiva e o meu convidado de hoje é o velejador e empresário Aleixo Belov. Aleixo, como foi transformar o prazer de navegar em uma empresa, em um negócio? Repare o seguinte, eu, quando estudava engenharia, os professores da universidade tinham alguns problemas, trabalhavam fora, tinham alguns problemas com o mar, obras marítimas, cais que ruíam, etc. Sabiam que era mergulhador, me pediram para eu mergulhar para investigar. Quanto é? Nada, professor, pelo amor de Deus. Aí eu fui fazendo essas investigações. Quando pensei que não, tinha me transformado em engenheiro de obras marítimas portuárias, em engenharia submarina. Hoje a empresa tem mais de 150 mergulhadores, 140 só na bacia de Campos, trabalhando na área de petróleo. E assim a coisa foi indo. Quando eu dei a primeira volta ao mundo, eu não tinha empresa ainda. Quando eu voltei da primeira volta ao mundo, montei a empresa. 5 anos depois, eu resolvi fazer a segunda volta. Tive que demitir 80 funcionários. Mas aí eu demorei mais um pouco e deixei a empresa crescer. Na terceira volta, não precisou parar a empresa. Os meus sócios tocaram na minha ausência. E o pior é que toda vez que eu voltava, a empresa estava maior. Entendeu? Pior ou melhor? Melhor, mas é o que estou dizendo, porque todo mundo diz que engorda o boi é o olho do dono. Mas a Belov Engenharia cresce na minha ausência. Toda vez que eu viajei, a empresa cresceu. Além dessa área de petróleo e gás, da atuação na bacia de Campos, que outros tipos de trabalho, quais as outras atividades da Belov? As principais são obras portuárias e obras submarinas. Tudo, emissário submarino, concreto submarino, debaixo d'água. A gente faz engenharia debaixo d'água. O que os outros fazem no seco, nós fazemos igualzinho, só que é debaixo d'água. Mas os riscos são maiores, não são, embaixo d'água? Um pouquinho. O risco é uma questão de conhecimento. Se você segue as regras corretamente, os riscos são pequenos. Viver é arriscado. A gente tem acompanhado os incidentes no litoral do Rio de Janeiro, principalmente. Você acha que ainda há dificuldade aqui no Brasil de se ter uma atividade desse porte com mais segurança, tanto segurança para as pessoas que trabalham, quanto para o meio ambiente? Eu acho que cada ano que passa, as coisas ficam um pouco melhores, porque as pessoas vão aprendendo. E as empresas também melhoraram em tudo. 30 anos atrás, a gente via o pessoal trabalhar de sandália havaiana. Hoje todo mundo tem bota, tem capacete, tem óculos, tem protetor auricular. Toda a profissão, o camarada toma um curso antes de exercer aquela função. Ninguém exerce uma função sem tomar um curso. A própria empresa organiza. Então, as coisas vão melhorando. É devagar, porque isso custa caro. A gente está muito atrás de outros países ainda, ou não? Eu não sei não, viu? Eu não acredito não. Acho que o Brasil está crescendo muito. Agora, os países do primeiro mundo, países europeus, Estados Unidos, eu acho que eles estão na frente. Mas
Agora mesmo, recentemente, nós fomos visitar uma obra em Batam, no Oriente. O pessoal lá, na hora do almoço, comia numa quentinha sentado no chão com a mão. Não tinha nem garfo, não tinha mesa para sentar. Quer dizer, o pessoal, e são as pessoas, era uma firma americana que estava fazendo uma obra na Indonésia, onde a mão de obra é barata, onde o engenheiro ganha $900 por mês. E aqui o engenheiro ganha mais de $3.000, mesmo iniciante. Quer dizer, existem umas discrepâncias muito grandes no mundo entre trabalho, que são quase castas, entendeu? Mas o capital não tem pátria. Então, as próprias empresas americanas, que antes faziam as obras nos Estados Unidos, agora estão fazendo no Oriente, que é mais barato. A gente vai acompanhar agora uma pergunta de Uziel Bueno, que é o apresentador do Brasil Gente. Boa noite. A Bahia tem um grande potencial turístico, isso todos nós sabemos. Mas para o senhor, o Estado efetivamente investe e incentiva o setor náutico por aqui? Isso geraria empregos de verdade para os baianos? E aí, Aleixo, o governo investe e incentiva o setor náutico aqui no estado? Eu não acredito que invista muito. Investe um pouco. Mas o setor náutico é uma área esportiva que pode dar um certo retorno e também treina as pessoas para depois se profissionalizarem na área do mar, não é? Mas não existe grande investimento, não. Às vezes as pessoas prometem, tentam e depois não sai do papel. Ou sai um pouquinho. Eles têm ajudado, mas não têm ajudado muito. Eu vi mesmo aqui a Bahia Marina, uma marina que ficou linda, maravilhosa. Eu fui defender a instalação da Bahia Marina umas 10 vezes, junto das autoridades, que o Reinaldo Loureiro, o dono da Marina, me convidava. Porque todo mundo criava a maior dificuldade para criar uma coisa tão boa, que foi tão boa para Salvador, entendeu? É difícil, a burocracia é grande, e para as pessoas fazerem as coisas é muito complicado. Você acha que a chegada, ou a melhor, a descoberta do pré-sal, a chegada, por exemplo, do estaleiro em Paraguaçu, isso vai ampliar a atenção que a gente tem hoje com o nosso mar? Deve ampliar o volume de emprego, de trabalho, a especialização? O estaleiro lá de Paraguaçu deve dar muito emprego, deve dar, porque é um estaleiro muito grande. Quem mais faz a aproximação do homem com o mar é a Marinha. A Marinha tenta conscientizar as pessoas da importância do mar. O mar não é só lazer, é indústria, é tudo. Entendeu? O mar é muito grande, é o futuro. Nós viemos do mar e estamos voltando devagarzinho, estamos aprendendo a ganhar com o mar. E daqui a pouco, a paixão pelo mar e a primeira experiência como velejador solitário. É o que a gente vai saber no próximo bloco. O Entrevista Coletiva volta em instantes. Estamos de volta com o programa Entrevista Coletiva. O meu convidado de hoje é Aleixo Belov, velejador e empresário. Aleixo, você chegou aqui com 6 anos, com seus pais, ali no pós-guerra, né, tentando fugir das situações mais graves. Como é que foi a sua adaptação à nossa terra? E hoje você se sente baiano? Eu saí da Ucrânia, onde eu nasci, com 7 meses de nascido. Nasci durante a guerra, saímos perambulando pela Europa e chegamos no Brasil. Cheguei aos 6 anos. Nunca vivi em outro país muito tempo. E hoje, com 69 anos, quer dizer, eu tenho uns 63 anos que vivo na Bahia, tenho 5 filhos, todos 5 baianos. Foi aqui que eu estudei, foi aqui que eu me formei, foi aqui que eu me casei, foi aqui que eu tive filho, foi aqui que eu montei empresa, foi aqui que eu ganhei dinheiro, foi aqui que eu construí meu barco, foi aqui que eu aprendi a gostar do mar, foi daqui que eu saí, foi para aqui que eu voltei. Falo 5 línguas, sou engenheiro, engenharia universal, qualquer lugar que você chega, trabalha. Eu moro aqui porque eu sou baiano. E como é que surgiu a sua paixão pelo mar? Olha, assim, um camarada que ia estudar no Itamaraty,
e não podia levar tudo, me deu um óculos de mergulho de presente. Não sabia nem para que servia. Mas aí eu fui olhar os peixinhos, porque naquele tempo não tinha televisão, onde você vê todo mundo mergulhando, não tinha nem televisão preta e branca. Aí eu descobri para que servia, aí fiquei olhando os peixinhos, depois fui mergulhar, foi não sei o quê, e assim foi indo. Claro que a Baía de Todos os Santos teve um papel importantíssimo. Eu podia estar com aquele óculos no lugar onde o mar não é tão agradável. Então, esse espelho d'água... É lindo. Né? É lindo. Eu, quando desço ali a Avenida de Contorno, até hoje eu me emociono. E o Três Marias, o barco com o qual você fez a primeira viagem aí de volta ao mundo, é verdade que você construiu essa embarcação no quintal da sua casa? É, no quintal. Eu trabalhava, construía plataforma de petróleo durante o dia e de noite trabalhava no barco. E tinha um carpinteiro. Em 3 anos, nós fizemos o barco. Quando eu acabei de fazer o barco, eu não tinha 1 centavo mais. Eu não tinha dinheiro mesmo. Eu não consegui nem botar o barco na água. Foram os amigos que arranjaram a carreta para transportar e outro amigo emprestou o guindaste para jogar o barco na água, porque minhas contas estavam todas estouradas no vermelho, mas o barco saiu. Agora, muita gente compra ou constrói uma embarcação para viajar com a família, para passear aqui na Baía de Todos os Santos com os amigos. Você escolheu fazer uma volta ao mundo sozinho e fez isso por 3 vezes. Qual foi o impacto dessa solidão no mar? Mas não tem solidão. O mar nos faz companhia. É um caso de amor. Você, quando vai amar, você bota uma pessoa do lado? Era eu e o mar. Aí é que é interessante. E também pode ser talvez um pouco mais difícil, mas se você se sente em condição de escalar a montanha mais alta, para que você vai ficar subindo morro baixo? Eu achei que eu estava em condições. Eu viajei com o francês de Salvador até a África do Sul. Só nós 2. Enquanto um estava dormindo, o outro estava trabalhando. Eu aprendi com ele logo a manobrar o barco dele, cada barco um pouco diferente. Quando ele estava dormindo, eu não chamava ele para nada. Eu fazia tudo sozinho. E aí eu descobri que eu tinha condição de fazer. Tudo que ele fazia, eu acertava a fazer. Não fazia pior, não. Eu disse, pois eu vou navegar sozinho, porque eu vi em outros barcos com muita tripulação, eu vi que era muito mais difícil administrar as intrigas do que fazer as manobras. Então, navegando sozinho foi ótimo. A única preocupação é que, enquanto eu estivesse dormindo, o navio passasse por cima do barco. Então, eu acordava de hora em hora, de meia hora, olhava tudo, regulava, tal, voltava a dormir, eu dormia de dia, de noite, o tempo todo dormia, levantava e assim por diante. É uma agoniazinha, mas no final dá uma satisfação. Ninguém lhe perturba, não tem nenhuma energia estranha, aquele peso. Às vezes uma pessoa está do seu lado, lhe incomoda, sem dizer uma palavra, aquela energia. Não é você e o mar, arruma a cabeça, lava a alma. E como é que se volta de uma viagem ao redor do mundo, pelo mar, em um veleiro solitário? Qual é a sensação no retorno? A sensação foi muito boa, porque eu queria dar a volta ao mundo, a primeira principalmente. Assim que eu dei, eu fiquei muito feliz. Agora, não consegui parar mais em nenhum semáforo. Não consegui. Só depois de alguns meses eu tive que aprender a parar, porque no mar não tem cerca, não tem luz vermelha, não. Quando eu cheguei, eu tinha agonia, passava por cima de tudo. É uma sensação de liberdade muito grande no mar? É uma liberdade imensa, assim, entendeu? E em terra tudo é perigoso. Aqui você pode ser apunhalado pelas costas. No mar eu tinha certeza que eu não podia. A natureza, eu dizia, se eu sou uma poluição, que a natureza me destrua. Se eu não sou, que ela me preserve. Ela me preservou. Está aqui. Pois é, e no final desse bate-papo com Aleixo Belov, a navegação solitária e também a transformação das experiências em livros. O Entrevista Coletiva volta já já. Estamos de volta com o programa Entrevista Coletiva. O meu convidado de hoje é o velejador e empresário Aleixo Belov.
Aleixo, Carolina Rosa, que é a apresentadora do Band Cidade, tem uma pergunta para você. Pois não. Boa noite, sei que você tem um projeto Navio Escola, chegou até levar alguns jovens uma vez para fazer viagens com você. De que maneira você acha que esse esporte pode ser parceiro da educação de crianças e adolescentes? Claro, porque as crianças têm que ocupar o tempo e gastar as energias que têm. Você vê que tem muita proliferação de drogas, isso e aquilo, talvez porque as pessoas não têm o que fazer. Se aparece um esporte e a pessoa gosta, vai para o mar, a pessoa melhora em tudo, melhora na escola, nos estudos, no comportamento, no relacionamento com os amigos, com os pais. O mar é assim uma fonte inesgotável de aprendizado. No meu caso, já não levei jovens e adolescentes. Eu levei estudantes ou formados. Tinha estudante de engenharia, tinha 2 cineastas, tinha um biólogo, tinha um oceanógrafo, tinha advogado, tinha administrador, tinha um camarada que era de segurança de embaixada, tinha gente de tudo quanto é tipo. E tinha um operário que trabalhou comigo na construção do barco. Então, eu levei esse pessoal. Eu acredito que essas pessoas nunca mais serão as mesmas. Ah, com certeza uma viagem dessa... É a expectativa que eu tenho. Eu fiz essa viagem, fiz esse investimento e fiz esse programa educacional achando que eu estaria contribuindo para isso. Você escreveu 5 livros narrando suas voltas ao mundo. Certo. O 6º já está a caminho, o 6º com relação a essa 4ª volta ao mundo com jovens? Já comecei a trabalhar. Meus olhos estão meio cansados, então cada vez que o olho fica mais cansado, a letra aumenta de tamanho. Mas eu tenho 2.000 páginas escritas à mão, porque as ideias vão surgindo assim à medida que você vai navegando. Surge uma ideia, eu corro lá, anoto a ideia. Eu não faço o livro logo, mas eu anoto. Tem que anotar na hora, porque depois você perde o pequeno detalhe. E o importante é o pequeno detalhe, não é a coisa... Naveguei, vi o mar, cheguei no porto. Não, o perfume está no pequeno detalhe. Então, eu anoto. Então, eu já trabalhei 450 páginas desses meus cadernos. São 10 cadernos. E dessas 450 páginas, já deu 62 páginas no computador. Entendeu? Eu acredito que o livro vai ficar com as 350 páginas, vai ter muita fotografia. Além disso, eu filmei a viagem toda. No início com um cineasta profissional, depois com amadores, no final com profissional de novo. E eu pretendo fazer um pequeno filme com esse negócio, para quem se interessar. Nós, inclusive, estamos acompanhando algumas imagens aí dessa Exatamente. Viagem com Fraternidade. Aleixo, só para a gente terminar, quando a gente fala em mar, a gente lembra imediatamente de Fernando Pessoa, que disse que navegar é preciso, viver não é preciso. Você concorda com ele? Navegar é preciso e viver no mar também é preciso, diria isso. Tá certo, muito obrigada por você Sempre ter aceitado o ordens. nosso convite. Muito Uma boa noite para obrigado a você. você também. Uma boa noite para você, uma ótima semana. A gente se encontra no domingo em mais uma entrevista coletiva.